Beleza, então vamos lá? Então, nós vamos começar aqui primeiro trabalhando apenas a parte de observação das estruturas de funções orgânicas, né? Então vocês vão perceber que ao longo dos slides a gente vai estar trabalhando apenas as questões de observação. Então não vou trabalhar, nesse caso, a nomenclatura. Beleza? Vamos começar então? Então eu tenho aqui a primeira molécula, tem que identificar quais são as funções químicas presentes, tá? Vou começar desse OH aqui. Então essa hidroxila aqui, ela não está ligada, tá ligada diretamente a um carbono, né? Que seria o carbono que está aqui no meio. Então essa função aqui, ela recebe o nome de álcool. Beleza. Além dela, ainda nesse bloco aqui, eu tenho essa carbonila aqui. E essa carbonila ela vai receber o nome de cetona. Beleza. Além, agora vamos para esse próximo bloco aqui. Nós temos esse álcool aqui, mas o muito comum do pessoal errar é de achar que aqui é um álcool simples, né? Sendo que nós temos essa estrutura de dupla ligação aqui antes desse álcool simples. Então isso aqui vai ser classificado como um enol. Aqui do lado eu tenho novamente uma outra estrutura de álcool. Notem que no carbono anterior aqui não tem dupla ligação, então aqui vai ser um álcool normal. Ok. Aqui do lado eu terei novamente uma estrutura de cetona. Beleza. Aqui eu tenho um grupo que não vai ser trabalhado nessa prova específica, que é o carbono com dupla ligação no oxigênio e uma ligação direta no nitrogênio. Tá? Esse grupo aqui é a amida, mas não cai nessa prova de agora. Novamente aqui eu tenho um enol. Aqui eu tenho uma amina. E fechamos toda a estrutura dessa molécula aqui presente. Vamos para a próxima? Então, novamente, uma outra estrutura para a gente definir quais são os grupos funcionais presentes. E de cara a gente já consegue observar esse aqui, né? Nós vamos chamar ele de éster. Do lado de cá, eu tenho carbonila, né? No meio da estrutura, então aqui eu tenho novamente uma cetona. Beleza? Pode ser que alguma questão ela pegue essa dupla ligação aqui, ó, e ela vai chamar isso aqui de alceno. Ou pode ser escrito também alqueno. Próxima. Então na próxima nós temos aqui só para identificar, tá? Então de início eu já observo aqui que tem um COOH. Isso aqui é exatamente a estrutura de um ácido carboxílico. Carboxílico. Aqui eu tenho a presença de uma amina.
Beleza. Próximo composto aqui, o composto 2, eu tenho essa hidroxila ligado diretamente a um grupo funcional. Professor, como é que eu sei que isso aqui é um grupo funcional? Tá vendo? Olha, eu estou vendo aqui a presença de um grupo funcional não, minto. Eu tenho a presença de uma hidroxila associado a um anel aromático. Então, eu determino que isso aqui é um anel aromático por conta dessas 3 duplas ligações presentes aqui dentro, que é a mesma coisa que se tivesse um anel aqui, tá? Então, eu tenho presença de hidroxila associado ao anel aromático. Então, essa função aqui é uma função que a gente chama de fenol. Aqui, novamente, aparece a amina. E aqui, novamente, aparece o meu ácido carboxílico. Ok. Novamente, ó, OH associado ao anel aromático, tá? Então, isso aqui eu posso definir como um fenol. Aqui continua sendo ácido. E aqui continua sendo uma amina. Beleza? E para finalizar esse slide aqui ainda, nós vamos ter aqui novamente na molécula da dopamina aqui, ó, uma função alcoólica que a gente chama de fenol. E aqui na ponta a minha amina. Beleza? Então o próximo aqui, isso aqui é um hidrocarboneto comum, tá? Não tem nenhuma função oxigenada nem nitrogenada aqui. Então a gente vai chamar de hidrocarboneto mesmo. Então tá aí o hidrocarboneto. Aqui eu tenho um álcool simples, né? Aqui eu tenho uma cetona. Observa o carbono aqui no meio, fazendo dupla ligação com o oxigênio. Como ele não está na ponta, né? Por que eu sei que ele não está na ponta? Porque na ponta ele estaria nesse último carbono aqui, né? Ou então, se isso aqui não fosse um carbono, ele apareceria assim, apareceria um hidrogênio aqui, né? Como não aconteceu, então eu posso supor que essa função aqui, então agora, ela é uma cetona. Beleza. Novamente, a presença de uma hidroxila associada a um anel aromático e eu tenho o meu fenol. E aqui também não tem nenhuma estrutura de função orgânica, então eu também posso definir isso aqui como sendo um hidrocarboneto. A diferença aqui é que eu tenho uma cadeia aberta, né? E aqui eu tenho uma cadeia mista, né? Eu tenho tanto uma parte aqui para cá e para cá. Tranquilo? Então é isso. Tem mais um, né? Tem mais um. Então, próximo. Aqui eu tenho a presença do oxigênio entre carbonos. Essa presença do oxigênio entre carbonos a gente dá o nome de éter. Isso aqui vai ser bom que vai dar para ver todas as funções aqui, ó, as oxigenadas. Então eu tenho um éter aqui. Aqui novamente. Então aqui novamente eu tenho uma hidroxila e essa função aqui a gente chama de álcool. Aqui eu tenho, ó, um hidrogênio para cá, né? Então eu tenho um carbono exatamente aqui nessa posição.
tem um hidrogênio para cá e uma dupla O. Então essa função aqui recebe o nome de aldeído. A quarta aqui nós temos uma carbonila exatamente no meio de uma cadeia. Então, se ela está no meio de uma cadeia, eu tenho uma cetona. Então, nessa aqui específico, tá? Se eu for analisar o 4 e o 3, eu consigo fazer a percepção de que aqui eu tenho uma cetona, apesar de ter uma carbonila. Apesar não, né? Por conta da carbonila. Aqui eu tenho novamente uma carbonila, só que essa carbonila está numa ponta. Né? Então esse carbono aqui, ó, o próximo ligante dele não é um carbono, é um hidrogênio. Por isso, esse cara aqui é um aldeído e essa daqui de baixo é uma cetona. E para finalizar, nós temos a presença de um ácido carboxílico, cuja função química recebe o nome de carboxila. Então aqui eu tenho um ácido carboxílico. Beleza, pessoal? Então, para essa aula agora, é isso. Eu vou encerrar, subir a aula no YouTube, enviar lá no grupo, subir também na minha página pessoal, e depois eu venho e gravo a segunda parte e faço o mesmo processo. Beleza? Um abraço para todos, boa prova.